Livro dos Salmos, capítulo 7, 3. Salmos, capítulo 73. Peço que você tenha um pouco de paciência. Pela primeira vez eu vou ler todo o Salmo, amém? Está escrito assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando vi a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem em desolação, quase no momento. Ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci, e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Quem escreve esses salmos, irmãos, não é ninguém menos, ninguém mais do que Asaf. Asaf, ele era um levita. Ele não era somente um levita, ele também era considerado como um profeta, ou era um profeta. Esse homem, ele era aquele camarada que conseguia, irmãos, atrair a glória de Deus e a presença de Deus por meio da sua adoração.
Asaf, ele era um músico profissional. Ele nasceu para isso, irmãos. Ele teve toda a sua vida somente voltada para adorar ao Senhor no templo. Ele era considerado como regente no templo ali de Salomão. E ele pegou um tempo também ali no rei Davi. O camarada, ele sabia atrair a presença de Deus, irmãos. Ele sabia trazer a presença. Ele sabia penetrar aos céus e trazer a glória de Deus para a terra. Quando Salomão foi inaugurar o seu templo, que foi dedicado ao Senhor, há relatos na Bíblia Sagrada que a presença foi tão forte que todos aqueles que estavam dentro do templo caíram por terra, porque a glória era tamanha e eles não conseguiam ministrar as coisas do Senhor, porque a presença de Deus inundou todo aquele templo. Mas só que esse homem espiritual, esse homem que conhecia Deus, esse homem que tinha sua vida dedicada no templo do Senhor e no serviço do Senhor, a gente vai relatar aqui que esse homem passa agora por uma crise interna. Ele tem uma crise interna, irmãos. O camarada passa, ele está na janela da tentação, quase que se desvia. O camarada, ele está olhando para a prosperidade dos ímpios, enquanto ele padece por necessidade e sofre. Ele olha para os ímpios e fala assim: Deus, como é que pode? Os camaradas fazem coisa errada e eu aqui. Os camaradas tudo que desejam tem, e eu aqui padeço por necessidade. Tudo que o seu coração quer, eles conseguem, enquanto a gente está aqui te servindo, te adorando, culto após culto, e ao invés da gente ter alguma coisa de bom, a gente padece por aflição. Ele vai considerar que Deus é injusto nesse ponto, porque permite os ímpios prosperarem, enquanto os justos estão padecendo por necessidade. Oh, irmão, vai me dizer que a gente muitas das vezes não se encontrou que nem Asaf. Quem aqui, irmão, nunca chegou a questionar de que se Deus realmente é justo? Fala a verdade. Você padece por necessidade, está com as contas cheias, as contas atrasadas, o aluguel atrasado, e está lá os outros te ligando, te cobrando, enquanto você olha para o teu vizinho que não é temente a Deus, que não serve a Deus, e está lá indo de vento e popa, cheio do dinheiro, não passa por dificuldade. Aí nesse momento muitas vezes você: como assim, Deus? Eu te sirvo, eu sou temente ao Senhor, e eu estou aqui padecendo por necessidade, sofrendo aflição, e esse camarada que vai lá sacrificar animais em religiões que preferem fazer a maldade para os outros, e ele está indo de vento e popa, e nada acontece com eles. Vai me dizer que você nunca passou isso pela sua mente, desse questionamento com o teu Deus? Esse camarada está passando por esse momento de crise espiritual. E não é qualquer um, não sou eu, qualquer um mero. É um camarada que conseguia atrair a glória de Deus por intermédio da sua adoração. Ele sabia falar assim, os regentes, ele era regente. Ele sabia conduzir o louvor. E quantos de nós, irmãos, tá na presença de Deus, culto após culto, glória após glória, dia após dia, e a gente diz: Deus, ainda não aconteceu tudo aquilo que o Senhor me prometeu, estou padecendo, e Deus calado, não fala nada. Aí você olha para o teu vizinho, um camarada é estelionato, o camarada rouba todo mundo, o camarada passa a perna e nada acontece com ele, nada acontece com ele, e você fala assim: Deus, como é que pode? Quem aqui muitas das vezes fala assim: não, mas se fosse no meu tempo atrás, lá atrás eu não padecia tanta necessidade assim, porque eu sabia fazer dinheiro no meu passado, mas agora que eu sou crente, estou padecendo necessidade aqui, sofrendo até aflição, estou devendo a Deus e o mundo. Mas só que esse homem, eu vou encerrar, mas só que esse homem, ele estava olhando apenas o que eles tinham, mas ele não estava conseguindo enxergar quem aqueles homens eram em Deus, e eles não eram ninguém. Porque esses homens ímpios não consideravam ser temente a Deus. E aqui o relato no Salmo 73, ele vai dizer que quando eu entrei no teu santuário, eu entendi.
Ele foi para o lugar secreto. E eu não sei como é que Deus falou com ele, mas ele saiu dali diferente naquele dia que ele entrou naquele lugar. Ele teve um entendimento. Deus, eu era como um animal irracional, um bruto, eu não entendia. Eu só estava enxergando o que eles tinham, mas eu não estava conseguindo enxergar quando eles vão depois de morrerem. Quando eles padecerem, a alma deles não vão passar a eternidade com o Senhor. Mas por mais que eu esteja aqui padecendo necessidade, estando com a minha vida cheia de conta, com as dívidas acumuladas, mas quando eu morrer, Senhor, eu sei que o Senhor vai me receber na tua glória. E esse camarada agora, irmão, vai entrar no templo e vai dizer: Deus, eu entendi e me perdoa por todo o questionamento que eu tinha feito com o Senhor. Me perdoa, Deus, por ter deturpado ou torcido o teu caráter, porque não é Deus que está fazendo eles prosperarem. O Senhor está permitindo eles irem de vento em polpa, mas também Deus vai julgá-los, porque eles estão conseguindo riquezas de forma injustas. O Evangelho não veio prometer, irmãos, que a gente vai ser um Elon Musk da vida. Mas o Evangelho veio nos prometer e trazer uma mensagem das boas novas, que é assim quando nosso corpo descer a sepultura. O nosso corpo descer a sepultura. Quando a gente abrir os olhos no mundo dos mortos, está um Senhor de braços abertos nos aguardando. E o salmista vai assim: Senhor, a quem tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra quem eu deseje mais do que a ti. Ele vai dizer que quando ele pensava que estava quase se desviando, ele vai entender que por mais que ele estava questionando toda aquela situação, ele sabia que Deus estava assim nas mãos de Asaf. Asaf, tu não está entendendo nada, mas mesmo assim eu estou segurando na tua mão para tu não se desviar. Tem Asaf sentado aqui questionando a Deus, irmãos. Tem Asaf aqui questionando a Deus. Não inventa não, porque Deus sonda o coração. E a palavra do Senhor essa noite é: confia. Confia. Não deixe a tua crise torcer o caráter de Deus, porque Ele falou que verdadeiramente Deus é bom. Deus sustenta, irmãos. Os levitas eram sustentados por Deus. E essa noite a gente possa ficar com essa palavra, que a gente possa nos deparar assim diante da crise e falar assim: por mais que você quer me colocar dentro de um quarto escuro para duvidar de Deus de dia e de noite, eu tenho uma palavra que está escrito que o Senhor é bom e Ele está segurando nas minhas mãos para mim não sucumbir. Não questione o teu dor. Não duvide do teu Deus. Você pode até muitas vezes passar por aflição e por crise, mas nunca, em hipótese alguma, considere Deus como injusto. Porque Deus é bom. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por essa oportunidade.